Boa noite! Estamos chegando aqui com mais um 7 por 1, agora na sua versão independente. A gente não conseguiu cumprir a nossa meta de 7 minutos, então agora a gente tem um monte de minutos aí, múltiplos de 7, para a gente poder conversar sempre com uma pessoa incrível, trazendo 7 dicas e de um tema muito atual, muito importante para a gente discutir. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, afinal de contas, não só essa pandemia, mas os tempos, né? Fazem com que as pessoas se inspirem a fazer alguma coisa diferente, a empreender, a buscar realizar seus sonhos, a tentar desenvolver novos projetos ou buscar melhorar de vida, tanto no sentido financeiro, né, como buscar um sucesso, ou até realizar certos sonhos. E para isso, a gente entende que a pandemia acelerou muito desse processo. Muita gente teve que sacudir as coisas, mudar de rota, ou abraçar aquela rota que eles nunca tiveram a chance ou a oportunidade ou a coragem de seguir para que as coisas começassem a acontecer. É por isso que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e eu vou falar para vocês que assunto é esse. O assunto de hoje é empreendedorismo. Vou falar de novo que ficou difícil, né? Empreendedorismo. O que acontece? Muitos de nós têm o empreendedorismo dentro da gente, né? A vontade, o ímpeto, o desejo de fazer alguma coisa. E a gente sabe que esse último ano e meio fez com que a gente buscasse muito desenvolver esses projetos. E muitas pessoas têm até questões. Como é que eu faço para sobreviver diante do empreender? A partir do momento que eu decidi ser empreendedor. E é por isso que hoje a gente tem um convidado especialíssimo para falar de dicas para sobreviver ao primeiro ano do empreendedorismo. E a gente quer trazer aqui, com um grande prazer, um grande amigo, um profissional absolutamente irretocável, que é o nosso querido Wagner Vitorino. Wagner, como é que você está? Oi, Gil, boa noite, tudo bem? Tudo Obrigado ótimo. aí pela introdução, muito obrigado pelo carinho. Prazer encontrar você aqui. Sempre um prazer encontrar você para tomar uma cerveja, para falar de trabalho, para ser jurado. Um prazer você sempre lembrar de mim. Obrigadão. Obrigado você, Vagueira, que é um cara que não sou só eu que lembro dele, não. Todo mundo sempre tem. Se tem uma pessoa que assim é irretocável, eu nunca ouvi alguém falar mal de alguém, do Vitorino, do Vagueira, enfim, impressionante. As pessoas sempre falam muito bem dele, eu acho isso muito legal, porque ele resolveu trazer agora, nos últimos um ano e meio, uma faceta de empreendedor. E antes de mais nada, Vagueira, quero que você falasse para as pessoas quem é você, quem é Vagueira? Gil, eu sou um diretor de arte, né? Minha escola é direção de arte e estou diretor de criação por muitos anos no mercado, né? Recentemente, meu último cargo dentro de agência é diretor de criação. E sempre ligado ao chamado live marketing, né? Bem mais focado em ativação e trade. E estou aí há mais de 30 anos no mercado, e nesse momento aprendendo muito, né, nesse novo cenário. Então é uma época para a gente também aprender a se reinventar, a fazer coisas novas. E agora eu estou empresário, né, com os meus parceiros. A gente montou um novo hub de criação e produção e planejamento, e vamos aí daqui a pouco completar um ano no mercado, como você disse. Sensacional, Vagueire. Então, a gente está com a pessoa certa. Se a gente quer falar como poder empreender, continuar, acreditar, principalmente nesse primeiro ano, que é sempre um ano mais desafiador, a gente está com a pessoa certa. Afinal de contas, o Vagueire, depois de 30 anos de profissão, passando por inúmeras grandes agências, trabalhando em cases incríveis, ele está empreendendo. Será que ele tem algum aprendizado para dividir com a gente? Tenho certeza que sim. Então vamos lá, Vagueire. Eu vou falar das 7 dicas e para cada dica que eu falar, eu vou pedir um comentário seu e ao final a gente toca uma ideia. Pode ser? Claro, perfeito. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então, as 7 dicas para sobreviver ao primeiro ano do empreender, do empreendedorismo. A dica número 1. Saiba muito bem o que você está fazendo. Ah, Vagueire, e aí? Você sabe muito bem o que você está fazendo? Foi difícil chegar nessa conclusão? O Gil, foi interessante, tem uma história bem legal aí, bom, para começar, eu estava em agência, quando veio essa pandemia, eu acabei saindo perdendo o trabalho, né, perdendo o cargo, como várias pessoas, né, como milhares de pessoas, e no primeiro momento
falando, poxa, o que que nós vamos fazer, né? Porque as vagas estão restritas, o mercado está de cabeça para baixo, como é que a gente vai se recolocar? E como tinham saído várias pessoas da agência, a gente estava sempre em grupos, conversando e trocando ideias. E foi quando a gente primeiro mapeou as necessidades do mercado. Falou assim, o que que esse mercado vai precisar nesse momento? E foi quando a gente olhou e falou, poxa, os freelancers existem aos montes, as agências existem e estão desestruturadas, e a gente montou um núcleo mínimo, né? Qual é o núcleo mínimo que atende a um cliente? É um criativo diretor de arte, um planejador e uma produção e operação. Com essa trinca, você consegue pôr um projeto de pé. E nós tínhamos essa trinca, né? Mais dois amigos éramos essa trinca. A gente fala assim, vamos oferecer isso para o mercado, né? Vamos ficar aqui entre um freelancer e entre uma agência. Vamos atender clientes e agências, né? Então a gente viu essa possibilidade e resolvemos investir nisso, né? Falamos, vamos tornar isso uma coisa séria. Mas essa coisa do primeiro ano que nós vamos completar aí em julho é interessante porque num primeiro momento, quando nós começamos a estruturar essa ideia, a gente estava ainda olhando vagas de mercado, né? E acontecia de sermos chamados para alguma entrevista, para alguma sondagem. E estávamos tocando as duas coisas, né? Eu estava no momento fazendo freelancer particular, trabalhando para a company e ouvindo algumas propostas raras de emprego. Foi quando, é bom você conversar com muita gente experiente, né? Foi quando o pai do meu parceiro, que é um empresário de muita experiência, falou para a gente, vocês não constroem um negócio assim. Ou vocês põem foco na coisa e levam a sério, ou não. Porque ele falou, se você está montando um negócio e olhando para o emprego, em 2 meses alguém pode arrumar um emprego e desmorona isso que vocês estão fazendo. Vocês precisam ter um objetivo, um tempo, vocês precisam se comprometer com a coisa. E isso foi um toque muito importante para a gente, porque nesse momento a gente sentou e falou assim, gente, qual é a nossa proposta? O quão sério é isso para a gente? Sim, estamos muito a fim de colocar isso de pé. Então, nesse momento, não aceitaremos emprego, né? Por melhor que seja, se todos tiverem condições de suporte de se manterem, e vamos fazer isso aqui acontecer. E demos um primeiro prazo, né? Naquela época, que era junho, ali julho, demos um primeiro prazo de 6 meses para entender como a coisa estaria indo. Falamos, em dezembro falaremos de novo. E foi isso que aconteceu. A gente entendeu que em um ano as coisas não acontecem. Lógico, entra uma graninha, você paga uma conta, corre daqui, mas a coisa começa a ganhar corpo, você começa a ter um certo reconhecimento do mercado após um ano trabalhando, apresentando o seu novo trabalho, né? Porque é um novo trabalho, você pode ser o profissional que for, experiente, mas é um novo formato de trabalho. Então, essa coisa de saber para onde queremos chegar é muito importante, e esse comprometimento com estamos aqui, vamos fazer isso acontecer. Se você não tiver isso, você não, como nós fomos orientados, não adianta nem começar. Muito bom, Wagner. A gente precisa lembrar que essa questão de saber muito bem o que você quer tem uma mistura de consciência com propósito, né? Isso aí é muito importante. E, inclusive, gente, de você... O Wagner falou uma coisa que eu achei muito bom, do mapeamento do mercado. É sentir a dor que o mercado tem para você cobrir e conseguir atender essa dor, né, Wagner? Exatamente. Então, vamos supor que o seu sonho é ter uma pizzaria. Tudo bem, sonho é sonho, mas tem milhares de pizzarias lá fora. Então, não que isso seja um balde de água fria, eu estou jogando água no seu chopp, você quer ter uma pizzaria mesmo assim? Tudo bem, mas saiba que você tem um desafio grande, que é como chamar a atenção dentro de um mercado que já é bastante disputado. Caso contrário, mapear o que tem de oportunidade é uma boa maneira de você saber o que você tem que fazer, né, Wagner? Perfeito. Mas, de certa forma, você até já me respondeu um pouco, começou a responder a segunda dica, que é assim, mantenha-se concentrado e focado em seus objetivos. Ou seja, você misturar um pouco o que são as pendências ou dia a dia com as tendências, né? O que você tem para o futuro. Você concorda com isso, Wagner? Concordo, Gil, concordo, sim. Porque, claro, a gente tem que... afirmamos um pacto, né? Trabalharemos e faremos o máximo para que essa nossa proposta vingue, fique de pé e seja reconhecida, porque é muito prazeroso também, né? Você começar a colher os frutos do que você está montando. Mas, assim... você tem que ter métricas, tem que ter um desenho, um plano de negócio, o que nós estamos querendo com isso, né? Qual é o nosso objetivo
Lógico que o faturamento é o principal, mas qual é esse faturamento? Como vamos fazer isso? Quais as estratégias para conseguir clientes? Porque uma coisa é você estar dentro de uma agência e atender a diversos clientes, outra coisa é você estar no mercado sozinho do nada e não conhece realmente ninguém, você não tem nenhum cliente, né? Wagner, vamos lá à terceira dica, né? A gente está falando de como a gente sobreviver num primeiro ano do empreender, né? Planejamento sempre. E aí eu queria até aproveitar e já colocar você no rolo, porque planejar é imprescindível, né? Eu Sim. não estou falando só da mudança, óbvio, que você tem de sair de uma agência, de uma empresa onde você já tem clientes lá e você tem um papel mais executivo, do que você ter o papel de buscá-los, né? Isso para não falar da parte financeira. Então, eu queria até que você falasse, tem certas coisas que hoje, como empreendedor, você nunca foi preparado para isso, né? Pensar no dinheiro, pensar no cliente, assim, na captação do cliente. Como é que a gente resolve isso? Precisa ter muito planejamento, Wagner? Sim, Gil, como você disse, né? Os clientes na agência chegam para a gente, são vários, né? Você não faz essa interface, eles simplesmente chegam até você, mas quando você está sozinho no mercado, você vê que se você não tem acesso nem entrada a eles, mesmo que você conheça alguns nomes. Então, existe um planejamento de prospecção que nós desenhamos duas frentes de prospecção, né, que é uma coisa que a gente nunca tinha feito, uma para agências e uma para clientes, que é o início de tudo, né? Bater na porta, apresentar, tentativa e erro, e aquela margem de conversão que a gente sabe que é pequena, né? Você se apresenta para 100, para 2 te chamarem, um gerar projeto. Estamos aprendendo sobre isso. Agora, a questão do investimento, no nosso caso, no nosso segmento de agência, eu acho que é uma coisa importante falar para as pessoas. O nosso maior capital é o intelectual, né? Uma coisa que nós percebemos nas nossas conversas, quando nós resolvemos começar, é assim, o que nós precisamos? Materialmente, você já tem, provavelmente, todos nós temos, que é um computador, conexão e um lugar para trabalhar. Todo mundo praticamente tem isso. O resto é o nosso conhecimento. Então, nosso capital, nosso investimento foi baixo nesse sentido, foi zero, né? Estamos em casa. Os clientes aceitam agora você de casa numa boa, né? Super tranquilo, o cachorro passa, a criança chora e tá tudo bem, né? Aquilo que antes numa reunião presencial do cliente você não podia nem esquecer uma frase que pegava mal, né? Agora a coisa ficou muito mais amigável. Então, o nosso investimento foi baixo por isso. Nós falamos, poxa, a gente tem esse conhecimento, a gente sabe fazer, a gente só precisa achar os clientes corretos, que é o mais difícil, né? Um cliente que se encaixe para a gente, para essa necessidade, porque não são todos os jobs que a gente entra, é uma estrutura enxuta, mas sim, muito planejamento, muita atenção no mercado, o que está acontecendo, né? Falando com as pessoas, nos apresentando, é fundamental. Bom, a gente está falando aqui das 7 dicas para sobreviver ao primeiro ano do empreender e a gente está chegando na quarta dica. A quarta dica é não relaxe com o marketing. E é óbvio que quando a gente está falando de marketing, a gente está falando de vender, né, Wagner? O quanto é importante você se vender, você vender o seu negócio, vender seu empreendimento com força, com poder de persuasão. Nossa, fundamental. Saindo da casca da agência, a gente percebe que nosso trabalho é importante, mas o trabalho mais importante é o comercial. Eu acho que isso é fundamental, esse relacionamento com o cliente, a confiança que o cliente tem na instituição que está atendendo, não só nas pessoas, é fundamental. Esse marketing, tem que ser feito todo dia, a gente tem que aparecer, existem as redes sociais para isso, eu acho que cabe a nós, como profissionais de comunicação, analisarmos quais as que funcionam, porque também não adianta você sair por aí só aparecendo e não tendo conteúdo. Isso é uma discussão interna nossa. Por exemplo, nós não temos o Instagram ainda. A gente analisou que nós não temos conteúdo para ficar no Instagram alimentando com qualquer coisa e depois desaparecendo, e você entra naquele Instagram e fala, nossa, faz 2 meses que o cara não posta, ele está morto. Então, escolher as redes que você aparece, nós optamos pelo LinkedIn, né, que eu acho uma rede fantástica, temos site, tudo, mas esse trabalho, além do social, do bater na porta mesmo, do perguntar, do pedir para nos apresentarmos, isso é o nosso dia a dia. Apareceu uma oportunidade, marcamos uma reunião presencial, fazemos um Zoom, apresentamos nosso trabalho, é fundamental, isso é diário. Perfeito, Wagner. Bom, como a gente está muito interessado nesse assunto sobre empreendedorismo, estamos com uma pessoa que está vivendo isso na pele, né? A gente vai dar um breakzinho rapidinho aqui
para dividir com vocês novidades dentro do mundo do ABCcom. E daqui a pouco a gente volta com a quinta, a sexta e a sétima dica. Muito bem, gente. Voltamos rapidinho. A gente está aqui com o Wagner Vitorino, que está falando sobre 7 dicas de como sobreviver no primeiro ano de empreender. E a gente está chegando agora na quinta dica. Meça indicadores. Wagner, é importante a gente determinar alguns goals, né? Alguns objetivos para a gente começar a medir como é que as coisas estão andando? Sim. Tio, passando por grandes agências, né, sou muito grato a isso, aprendi muito, como criativo, tive que participar de várias reuniões de negócios que no início eu não gostava, falava, o que eu estou fazendo aqui? O cara de finanças apresentando as planilhas e a gente falando, meu Deus, não entendo nada disso, mas foi muito, muito importante. Que nós trouxemos aqui para a nossa microestrutura, mas que precisa desses cuidados. Uma coisa, o pipeline, né? Qual é o nosso pipeline de jobs? O que nós temos? Quais são os quentes? Quais são os frios? Né? O que a gente sente que vai reverter para fazer um planejamento? Poxa, esse mês a gente está tomado de trabalho, precisamos pensar num plano B, né? Esse mês, está caindo muito, a gente acha que esses projetos que estão na rua podem não vingar. Então, esse olhar é fundamental. Outra coisa é uma meta de faturamento, né? Estipulamos uma meta de faturamento para atingir, né? E buscamos assim, ininterruptamente. E a outra coisa que a gente analisa, é uma coisa que tinha em agências também, que é o fator de conversão, que a gente chama o quanto nós estamos convertendo. Quer trabalhos que façamos para a agência e tem success fee envolvido, quer apresentações que fizemos e que rendeu algum job ou não, então a gente vai medindo porque a gente tem uma meta de conversão, entendeu? A gente busca uma meta, a nossa parceira Cláudia, que cuida muito bem de planilhas, faz um follow, deixa tudo preparado e a gente vai acompanhando como está o nosso andamento, entendeu? Onde precisa corrigir. Olha só, gente, essas dicas são de ouro, né? Porque é muito comum quem está empreendendo, né, Wagner? Às vezes é uma pessoa muito disposta, né? Sim. Tudo que é oportunidade vem pegando. Não, vou fazer. Só que às vezes a gente perde o foco de entender que tem coisas que vale a pena a gente gastar tempo, porque elas estão gerando um dividendo, um lucro para nós. E tem coisa que às vezes está meio a fundo perdido, né? A médio e longo prazo. Chegamos então à sexta dica. Busque diferenciais, explore. É importante você ter essa consciência do que você é diferente, no que você é diferente e oferecer isso, Wagner? Sim, eu acho que duas coisas que a gente tem que separar. O como ser diferente, né? E como fazer diferente, nesse caso. E uma diferença pode ser simplesmente a excelência. Você não precisa reinventar a roda. Você pode falar, não, a minha diferença é excelência. Eu entrego uma coisa simples, mas com excelência. E a outra coisa é descobrir no que você é bom, né? Eu acho que é fundamental isso. Durante muito tempo a gente fica batendo numa tecla que não é o nosso skill, e porque o mercado está em transformação, né? Acho que isso acontece muito com o digital, né? Não, agora teremos que ser digital, mas né, nós, não somos digital naturais, né? A gente vem de uma outra formação, que é também muito importante para conversar com esse universo. Sim. Então, assim, potencializar o que você faz bem, né? O que você sempre faz bem. Eu acho que esse olhar. E o que você faz bem, sim. Isso aqui eu faço bem, isso aqui eu vou aprender o que está acontecendo de novo, como fazer mais e melhor. Eu acho que isso é fundamental. Pois bem, gente, a gente está chegando na sétima e última dica para sobreviver ao primeiro ano de empreender, de ser empreendedor. Estamos aqui com o Wagner Vitorino, sócio e diretor de criação da Company,
30 anos de profissão e 1 ano como empreendedor. Ou seja, ele está trazendo para nós a coisa quente, do jeito que está acontecendo. Chegamos então à sétima dica, só para lembrar. Primeira, saiba muito bem o que você está fazendo. A segunda, mantenha-se concentrado e focado em seus objetivos. Terceiro, planejamento sempre. Quarto, não relaxe com o marketing. Quinto, meça indicadores. O sexto, perdi aqui, mas eu já volto aqui. Busque diferenciais e explore-os. E a gente chegou ao sétimo, que é aproveite seu networking. Wagner, o quanto é importante você ter um network ativo para você poder usá-lo nesse momento de empreender? Gil, esse é a espinha dorsal do negócio, né? O networking é a espinha dorsal e fundamental do negócio. Se você acreditar que você trabalha bem, é muito criativo, é maravilhoso, e só isso vai te trazer trabalho, você pode esquecer. Você vai ficar sentado sozinho. Se você não conversar, não expor, não trocar, se as pessoas não te conhecerem, é fundamental. Inclusive, eu acho que muitas vezes, de modo geral, o network é mais importante, às vezes, do que a sua própria competência. Isso a gente vê, né, em vários lugares, esse conhecimento, isso sim é valor. E isso você tem que aproveitar todos os pontos de contato que você tenha para fazer esse networking, conversar, que eu disse, apresentar, falar com os amigos, né, falar com pessoas próximas, porque você provavelmente tem parentes, amigos que estão em empresas ou que conhecem gente que é diretor de empresa, que compra o nosso produto. Então, falar, conversar, se expor, perder esse medo de ficar se mostrando. Por exemplo, nós aqui, né, estamos falando aqui, já é mais um momento de eu falar com pessoas que eu não conheço, que sabem que eu tenho a Company, que é um serviço diferenciado aí, né, no mercado, nesse novo mercado que está um pouco mexido. Então, todo ponto de contato é importante, porque uma coisa que eu percebi, você planeja, você faz linhas de prospects, mas muitas vezes o trabalho vem de um lado que você não estava esperando, mas de um networking que você fez e você não estava ali realmente pensando que era um networking, mas era. Você conversou com uma pessoa, um pai de um amigo do seu filho na escola, um dia, de repente você está focado num cliente que te passou um projeto que você acha que vai virar, não virou. Aquele cara te liga depois de 8 meses, fala, então, eu lembrei que você tinha uma empresa. Nossa, é impressionante como isso acontece. A gente até falou disso, né? Um dia, né, que você está focado aqui e a coisa vem do outro lado, mas o importante é que você não descuide de nenhum desses pontos, porque você não tem 100% certeza do que você planejou e que é dali que vem. Então, assim, todos os pontos e possibilidades têm que ser simulados. Sensacional, Wagner. Olha, para mim é uma masterclass de como ser empreendedor em apenas 1 ano. Você trouxe muitas coisas importantes, a gente já encerrou as 7 dicas, mas obviamente eu vou convidar você. Você daria uma 8ª dica para tudo isso que a gente está falando? Eu daria de pausa. Com esse preparo, vocês fiquem aí sentadinhos, porque essa 8ª deve vir forte. Pode falar, Wagner. Sim, uma 8ª dica. Primeiro, eu queria recomendar um livro que eu li há muitos anos atrás, que é o Livro Negro do Empreendedor. É um livro muito interessante. Quando eu li esse livro, eu não me julguei empreendedor, porque de fato eu não sou um empreendedor nato, né? Eu sou empreendedor porque as circunstâncias me levaram a isso. Mas o curioso é que esse livro fala sobre isso, né? Quem é o empreendedor nato e como muitas pessoas empreendem por uma questão de necessidade, né? Saiu do trabalho ou aconteceu algum fator diferente e virou empreendedor. E ele fala uma coisa que eu me lembro muito bem, que assim, a pior coisa para você ser empreendedor é ter uma ideia. Ative uma ideia. Ele falou que aí seu negócio está fadado ao erro. É muito rico isso, muito curioso. Então, assim, eu acho importante, como eu não me via empreendedor, né, porque estava num sistema de trabalho, há 30 anos trabalhando dentro de grandes empresas, eu não me via. Então, acho que isso é importante. Você, às vezes, não se acha empreendedor, acho legal você ler esse livro e falar, puxa, eu não seria um empreendedor. Mas uma circunstância do mercado pode te levar a enxergar as coisas de maneira diferente, que foi o que aconteceu comigo e com os meus parceiros. Nós tivemos tempo de olhar para as coisas que a gente não tinha antes, né? Antes você estava naquele fluxo de trabalho absurdo, focado no produto. De repente a gente teve tempo de olhar para o mercado, discutir questões para onde o mercado vai, para onde não vai, e começamos esse projeto. Muito novo, né? A gente sabe que 1 ano é pouco tempo, eu acho que isso é importantíssimo, né? Essa resiliência, esse livro fala também. Você não pode desistir no começo, você tem que ter uma meta e um tempo
para ver a coisa acontecer. Porque não é rápido, né? Você pode até ter sorte da coisa virar muito rápido, mas não é o normal. Leva um tempo de maturação para as coisas começarem a acontecer. E eu falo isso porque nós estamos nesse momento em que a coisa começou a maturar, não é que nós já estamos, começou agora. Então a gente viu o trabalho que dá para essa construção e como depois de um tempo a coisa aos poucos começa a ganhar corpo. Vaguerê, eu não tenho nem como te agradecer por você dividir com tanta generosidade tudo isso que você vem passando. É um processo, né, Vaguerê? É uma Sim. Coisa que tem dias, como diria um amigo meu, tem dias de Roberto Carlos e dias de Odair José, né? Então você tem sempre essas Muito situações. Bom. Sim. Mas acho que é importante algumas coisas que o Vaguerê falou sobre o investimento, né? Às vezes não é só dinheiro, é capital intelectual. E tem que entender que dependendo da área que você está abraçando, o home office hoje é uma realidade plenamente aceito. Falar sobre... É importante você buscar referências, a gente não está pronto. Não se esqueça que muitos de nós não foram educados para ser empreendedores, então a gente tem que correr atrás, buscar referências, ler livro, fazer curso, conversar com os amigos, né, Vaguerê? Procurar o exemplo de outros empreendedores. E também entender se o que você vai fazer é alguma coisa que você vai começar sozinho ou se você pode trabalhar com outras pessoas e escolher bem quem são essas pessoas. É muito importante que essas pessoas tenham uma afinidade de propósito, né, Vaguerê? Então, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final de uma pessoa que já era extremamente reconhecido dentro do mercado pela qualidade profissional e humana e que agora está pegando tudo isso e colocando a serviço de uma empresa que é sua. O que você poderia deixar como final para todo mundo que está nos assistindo? Tio, eu posso dizer que a nossa profissão, ela sempre trabalhou, sempre teve o lado de ser gratificante, né? Você planeja um evento, uma promoção, um incentivo, depois você vê acontecendo, dá aquela satisfação, é muito legal você ver a coisa realizada. Isso é um ponto. Agora, desse lado aqui, além disso, eu estou vendo que a realização, ela é muito nossa, né? Tem a nossa mão, não é que a gente realizou por intermédio de uma empresa. Isso é uma coisa nova. Além de ver o trabalho realizado, a gente sente que é uma coisa que estava na nossa mão, né? Esse olhar é muito bacana, assim, poxa, depende da gente e a gente pode fazer. Eu acho que isso é o mais bacana e, assim, acreditar, né, cara? Tem que acreditar que foi o que a gente olhou lá atrás e tivemos a lição. Levem a sério, acredita, né? Acredita que você, esse agora é o seu trabalho, então leve muito a sério, porque é isso que você tem que gastar toda a sua energia. Se não bastasse a sabedoria e a experiência, a gente está vivendo aqui um momento muito legal de inspiração. Você que está assistindo a gente hoje, sexta-feira à noite, já está tomando seu vinhozinho, sua cerveja, que isso sirva de inspiração para você pensar no final de semana e começar segunda-feira diferente. Se você está assistindo na segunda-feira ou no começo da semana, use isso também como um combustível para começar a semana. Eu só posso agradecer muitíssimo ao meu querido amigo Vaguerê Vitorini, sócio-diretor de criação da Company. Entrem depois, eu vou colocar depois nos nossos posts o endereço, os contatos da Company para vocês poderem conhecê-la. 30 anos de profissão, 1 ano de empreendedor e um cara que tem muito a nos ensinar e foi o que ele fez nesses últimos múltiplos de 7, vamos dizer assim. A gente termina hoje, então, o 7 por 1. Vaguerê, brigadíssimo, um beijo para você, sucesso para você e para a Company. Obrigado você, Gil. Boa noite.